Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sei que todo mundo está com saudade uns dos outros, querendo voltar logo à escola, voltar às suas atividades normais, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência para passar essa fase ruim e voltarmos totalmente ativos, focados no Enem, tá bom? Então foi pensando nessa problemática que eu quis fazer esse vídeo para explicar para vocês como é que está funcionando o processo de correção durante essa quarentena, tá bom? Então esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. A primeira eu vou explicar para vocês como é que as redações, aquelas 5 redações que eu passei para vocês, estão sendo corrigidas. E em seguida eu vou apresentar como é que os textos extras serão corrigidos. O que é isso? Alguns alunos já estão adiantados, já terminaram de escrever as 5 propostas que eu passei, estão escrevendo outras propostas, tá? E esse aluno, ele precisa da correção, precisa do feedback para continuar escrevendo. Então eu vou explicar como é que vai funcionar a correção desses textos, desses novos textos, tá bom? Então vamos lá? Bom, pessoal, antes de eu começar a falar sobre o processo de correção, eu quero apresentar a equipe que está por trás dessas correções, certo? Todos os anos eu tenho uma equipe que me auxilia, tanto composta pelos professores de língua portuguesa da escola, quanto ex-alunos que sempre se disponibilizam a ajudar o projeto, tá certo? Nesse período de quarentena, a proposta era que eu recebesse os textos de vocês só quando terminasse esse período de isolamento. Só que pensando, como a gente observa que está aumentando esse tempo, então não é justo a gente passar tanto tempo sem esse feedback. Então eu conversei com alguns ex-alunos que se disponibilizaram a ajudar. Então quem são eles? Nós temos a Ivna e o Marcelo, que são 2 alunos que terminaram edificações na escola. Temos também o Isaac e a Vitória, que terminaram o curso de administração, e acredito que todo mundo conhece, né? A Débora, que terminou paisagismo ano passado. Esses alunos todos estão cursando letras na UFC e se disponibilizaram a ajudar o projeto, certo? Além deles, nós temos também a Paulinha, que é a nossa bibliotecária, que todo ano ela ajuda no processo de correção e nesse momento difícil ela se disponibilizou novamente para ajudar. Então, pessoal, essa é a nossa equipe. Pronto, então como é que está funcionando o processo de correção dos textos de vocês? Eu disponibilizei para cada turma um e-mail específico. Então, os alunos daquela turma enviam aqueles 5 textos que eu propus para vocês para aquele e-mail determinado, certo? Você envia o e-mail, o seu texto será corrigido e você vai receber um e-mail de volta com esse texto todo comentado, com a sua nota, tá certo? Houve alguns casos que deu um bug no arquivo e os comentários ou a nota não foi. Se isso acontecer, você retorna o e-mail e não esquece de colocar lá na descrição do e-mail que está faltando a nota, está faltando o comentário, você explica o que está faltando no seu texto e retorna um e-mail que a gente vai estar respondendo para vocês, tá certo? Então, todas as turmas foram orientadas a enviar os textos para o e-mail específico de cada sala. Tem alguns critérios para que você envie esses textos, tá bom? Primeiro, quando você enviar o texto, você coloca lá em assunto do e-mail o nome da proposta, para ficar mais fácil a gente identificar, tá certo? Segundo, é que você envie esse texto ou em PDF ou em Word. É legal que você digite o texto, tá bom? Assim fica mais fácil do corretor ele apontar os erros, até pelo fato da utilização do mecanismo do Google, fica mais fácil colocar os comentários. Então, de preferência, digitem e mandem em Word, tá bom? Quem não conseguir fazer isso ou não puder, tá sem computador, tá usando só o celular, pode mandar em PDF, tá bom? Mas, de preferência, em Word. Ok? Todos os textos enviados serão corrigidos e vão voltar para vocês. Pode demorar um pouquinho, claro, porque são muitos textos, né? Eu passei 5 propostas e em cada sala provavelmente deve ter 5 alunos, então contabiliza aí quantos textos estão chegando em cada e-mail. Então tenham paciência que os textos serão corrigidos, todo mundo vai receber o feedback, ok? Pessoal, outra coisa muito importante, se tiverem dúvidas em relação à correção, em relação ao texto que está escrevendo,
qualquer coisa relacionada à redação, não adianta você correr e perguntar o PDT, não. Claro que o PDT tem uma enorme importância no processo de ensino para a nossa escola, porque ele que está enviando as atividades para vocês. Mas não adianta você correr para o PDT e perguntar algo sobre redação que ele não vai saber responder. Então vai ser um processo mais longo, né? Você envia uma mensagem para o PDT envia para mim e eu vou ter que fazer o processo inverso. Então não façam isso, tá bom? Pessoal, é muito fácil entrar em contato comigo, todo mundo tem o meu WhatsApp, então você pode mandar mensagem para tirar dúvidas sobre o processo de correção, assim como tirar alguma dúvida sobre a própria construção do texto, tá bom? Só não me envie mensagem num domingo ou então à noite, porque eu não responderei, tá certo? Então vai demorar um pouquinho mais para eu responder. Tá bom? Agora vamos lá. Para você que já terminou de escrever as 5 propostas que eu disponibilizei para vocês, que já está escrevendo outras propostas, está utilizando aquela lista de possíveis temas que eu disponibilizei para vocês no caderninho de redação. Então, como é que vai ser feito? A partir da próxima semana, eu vou lançar outros meios para que vocês enviem essas redações, para que a gente possa corrigir também, certo? Então, você vai enviar, vai ser parecido com a forma como a gente já está corrigindo, só vai ser um outro canal, tá bom? Então, você vai enviar um e-mail com a proposta. Eu peço que vocês sempre coloquem o nome da proposta em assunto, ou então se você tiver a proposta já produzida, você manda tanto o texto escrito quanto a proposta. Por quê, pessoal? Como a gente vai corrigir textos aleatórios, os corretores não têm acesso às propostas, então vocês devem enviar as propostas, tá certo? Então, próxima semana eu lanço esses canais e divulgo no WhatsApp de vocês e explico novamente como é que vai funcionar passo a passo, tá bom? Vou enviar para vocês também um materialzinho de produção textual. E metade desse material eu coloquei na apostila de vocês de redação. Só que alguns alunos não tiveram tempo de pegar esse material. Então eu estarei enviando para os grupos, vou enviar também para o Class 1 e também vou deixar com os PDTs, tá certo? Para quem precisar vai ter acesso a esse material muito fácil, ok? Acredito que seja isso. Qualquer dúvida, pessoal, pergunta que eu vou estar aqui para responder. E até a próxima, tá bom? Beijo!